As urnas já estão colocadas aqui na frente com as perguntas. De acordo com a regra aqui, o primeiro tema será saúde. Para isso a gente pede para que a pequena Mayra, que está aqui na frente, que faça a retirada da primeira pergunta do microfone aberto. Pequena Mayra retirando a pergunta. Vamos ver quem vai fazer a primeira pergunta do microfone aberto. Eu convido Antônia Gonçalves Lima Pereira. Antônia Gonçalves Lima Pereira. Ela colocou aqui que não quer falar, por isso a gente vai fazer a pergunta em nome da senhora Antônia Gonçalves Lima Pereira, moradora do Alto da Serra. A pergunta dela, João Paulo: qual a melhoria para as ambulâncias do pronto atendimento? Qual a melhoria para as ambulâncias do pronto atendimento? Pergunta de Antônia Gonçalves Lima Pereira, do Alto da Serra. Senhora Antônia, hoje, logicamente, o transporte e saúde, ele merece uma grande preocupação, porque nós temos duas dificuldades em Monte Sião. A primeira, que não temos hospital. Então, por conta disso, qualquer procedimento simples necessita do transporte. E também, logicamente, nós temos aqui assuntos como pega um AVC, um caso de derrame, uma questão de alta complexidade. Nós temos que sim melhorar o transporte. Nós temos hoje 6 ambulâncias, só que de fato as 6 não andam. A média nossa é 4, 3, porque vira e mexe estão quebradas. O município não faz manutenção. Então nós entendemos que nós temos que fazer o seguinte: nós temos que ter, para poder atender bem a população, para garantirmos uma ambulância que possa atender os postos de saúde, nós temos que ter no mínimo 2 ambulâncias no nosso pronto-socorro. Nós temos que ter 4 no mínimo ambulâncias viajando, e nós temos que ter uma ambulância no bairro da Mococa, porque estando uma ambulância lá, vai atender aquela população que é de 3 mil habitantes, e quando tiver um incidente na zona rural, lá está mais próximo, chega mais rápido. Tem casos hoje em dia, infelizmente, que às vezes a população na zona rural liga pedindo ambulância e demora 2 horas e meia, 3 horas. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, nesse caso, nós ampliaremos de 6 para 8, mais 8 de fato que estejam em condições de uso. Para isso, nós vamos ter que mexer na nossa manutenção de equipamentos como ambulâncias, que a ambulância começa a trabalhar, tem dia 4 horas da manhã e para, tem dia meia-noite. Essa manutenção tem que ser feita no período noturno. E nós vamos redirecionar o pátio para que realmente a manutenção das ambulâncias e dos outros 125 veículos do pátio municipal possa ser feito no período noturno. Além disso, precisamos comprar veículos maiores. Aquela ambulância pequenininha já não serve mais, né? Nós temos que dar condição realmente que quando a pessoa vai viajar a longa distância, ela possa realmente estar no veículo que seja adaptado e ter a condição realmente de uso. Outra coisa que nós temos que resolver no caso de transporte é o caso da diária do motorista, que às vezes a gente pensa na ambulância, mas não pensamos no motorista. Hoje, por exemplo, o motorista que vai para Campinas, ele fica lá, tem dia, chega às 6 horas da manhã lá e sai meia-noite. Ele recebe R$17 por dia para se alimentar. É muito pouco. E a prefeitura não faz esse pagamento na hora da viagem. Ela deixa acumular o dia inteiro, o mês inteiro. Às vezes o motorista viaja todo dia, às vezes chega de segunda a sábado e não tem dinheiro para se alimentar, o salário já acabou e a prefeitura só paga diário no dia. Se eu mandei o motorista viajar hoje, ele tem que receber no dia. O gasto é para o consumo dele. Isso nós vamos ter que inverter. E quando é viagem para Barreto, por exemplo, tem alguns veículos nossos que consomem muito, que são veículos maiores, então a gasolina, um tanque cheio não dá. Aí a prefeitura, em vez de confiar no motorista, já que você tem como fazer controlar a quilometragem, você sabe quanto que gasta por quilômetro, e dá o dinheiro para o motorista poder abastecer, a prefeitura manda dentro da ambulância de um doente 1 galão de gasolina. Isso, nós não podemos infelizmente acontece isso. Então nós não podemos permitir que isso continue acontecendo, né? Isso coloca em risco a vida do motorista, a vida do paciente, e é um absurdo, né? Eu penso, se alguém é servidor público, nós temos que no mínimo confiar nele. E nós sabemos a quilometragem, então não tem como mentir, gente. Não tem como um carro que está acostumado a fazer 10, 12 km por litro, de repente fazer 5. Você sabe a média, então por que você não pode confiar no motorista? Ele é servidor público, nós temos que acreditar nele. Então, pode ter certeza que o nosso governo, nós melhoraremos o que já existe, ampliaremos e cuidaremos de fato do povo. Pode ter certeza disso, tá bom?